Vamos aqui no slide, números primos e compostos. Quero que vocês entendam ali a diferença de divisível, divisor. Os números primos têm como únicos divisores eles mesmos e a unidade, que é o 1, né? Isso aqui eu copiei ali de antes. Os números que têm outros divisores, além deles mesmos e a unidade, né, são chamados de compostos. Divisível é diferente de divisor. Divisível é o número grande e divisor é o menor deles. O divisor é o menorzinho. E divisores e múltiplos também têm diferenças. Se vocês, por 5 segundos, pensarem um pouquinho no que representa cada palavra dessas, divisível, divisor e múltiplo, vocês nunca mais erram. Nunca mais confundem esses conceitos. Se um número é divisível por outro, e aí, aqui eu botei a observação, né? Diferente de zero. Mas sempre que a gente falar em divisível, divisor, múltiplo, a gente está falando com números diferentes de zero. Então, se um número é divisível por outro, então dizemos que ele é múltiplo desse outro. Como assim, professor? 10 dividido por 2 é igual a 5. Olha só, o 10 é divisível por 2. O 10 é divisível por 2. Já o 2, gente, é divisor do 10. Divisível é aquele número que é dividido. Divisor é aquele cara que divide. E o múltiplo? O múltiplo é esse aqui. O 10 é múltiplo de 2. Então, o 10 é divisível e é múltiplo. Olha só, se um número é divisível por outro, dizemos que ele é múltiplo. O 10 é divisível por 2, então o 10 é múltiplo de 2. O 2 é divisor do 10. E o 5, gente? O 5 também é divisor de 10. Porque o 5 tu consegue dividir. E o 10 é divisível por 5 também. Confusão, né, de nomenclatura, mas é importante a gente se ligar que divisível é uma coisa, divisor é outra e múltiplo é outra. Porque daqui a pouco o cara vai dizer, sabendo que o número é divisível do outro, múltiplo do outro, divisor do outro, qual é que é o outro, quem é o 1, quem é o número. Se tu não entender bem, tu vai ficar boiando, tá? Vou pegar outro exemplo aqui. 15 dividido por 3. O 15 é divisível por 3. O 3 é divisor do 15. O 15 é múltiplo de 3. Tá? Divisível é o maior deles. É o 15. O 15 é divisível. Divisor é o menorzinho. O 3 é divisor do 15. E o múltiplo é o maior, né? Múltiplo. O 15 é múltiplo de 3. Tranquilos? E aí eu quero que vocês entendam aqui a questão dos múltiplos. Primeiro eu vou trabalhar com os múltiplos de 1. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ah, e de novo, não estou falando do zero. Tirei o zero, porque a gente vai usar muitas divisões. E aí o zero atrapalha as nossas divisões, né? Não dá para dividir por zero. Não existe divisão por zero. Então vamos lá. Múltiplos de 1. São esses aí. Esses números que vocês estão vendo, do 1 em diante, vão ser os geradores dos próximos múltiplos. Quando eu quiser os múltiplos de 2, eu pego o número 2 e multiplico por esses todos que estão vendo aí, que vocês estão vendo aí na tela. Se eu quiser os múltiplos de 20, eu pego o número 20 e multiplico por esses números todos que vocês estão vendo aí. Por exemplo, os múltiplos de 2 vão ser 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 6. 2 vezes 4, eu falei 2 vezes 4, 6, não. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Reparem que todos os múltiplos de 2 nasceram como? Da multiplicação 2 vezes os múltiplos de 1. Os múltiplos de 3 vão ser gerados a partir de 3 vezes os múltiplos de 1.
Está ali. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Os múltiplos de 4 estão aí. Eu quero chamar a atenção, principalmente, a partir dali do 20, ó. 22, 24, 26, 28. Nos múltiplos de 3, a partir do 30. 33, 36, 39. Nos múltiplos de 4, 44, 48. Porque muitas vezes nos dizem que os múltiplos são aqueles números que nascem da tabuada. E a gente estuda no colégio só até o 10, né? 1 vezes 1, vezes 2, vezes 3, até vezes 10. 2 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, até o vezes 10. Aí tu apresenta que tem números depois, o 22, por exemplo, aí os caras ficam pensando, como assim? Assim mesmo? A tabuada do 10, do 3 não termina no 3 vezes 10. Tu pode escrever 3 vezes 11, não é proibido. Do 4 também, tu pode botar 4 vezes 15. Olha o 5. Tá aí os múltiplos de 5. Os múltiplos de 6. Pensa comigo. Como é que tu fatora o 6? O 6 é 2 vezes 3. O 6 é 2 vezes 3. E aí, gente, olha aqui. O 6, o 12, o 18, o 6 é 2 vezes 3. Olha só, olha os múltiplos de 2, olha os múltiplos de 3. Olha aqui, 6 está nos 2. O 12 está nos 2. O 18 está nos 2. Os múltiplos de 6 são aqueles números que são ao mesmo tempo múltiplos de 2 e de 3. Isso vai valer para todos os números compostos. Deixa eu pegar um outro exemplo de número composto. O 8. O 8 é número composto, né? Tu pode escrever como 2 vezes 4. Então, para ser múltiplo de 8, tem que ser múltiplo de 2 e de 4 ao mesmo tempo. Ou de 1 e de 8 ao mesmo tempo. Essa questão do ao mesmo tempo é legal a gente já ir treinando, porque daqui a pouquinho a gente vai usar muito fortemente assim, a questão do ao mesmo tempo. Os múltiplos de 9 estão aí. Os de 10. E eu acho que eu paro aqui. Botei uns 3 pontinhos ali. Ó. Dá uma olhadinha. Vamos olhar com calma essas sequências numéricas dos múltiplos de tarará. Reparem que sempre nasce da multiplicação desse número que está aqui fora, o 10, por todos os múltiplos de 1. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E assim por diante. Então, assim que nascem os múltiplos. Multiplicando o número que tu quer por todos os naturais, sem o zero. Sempre lembrando que eu estou tirando o zero da brincadeira. Por que eu gosto de trabalhar com de mostrar para vocês essas listas gigantes? Porque um dos tópicos mais legais da matemática, assim, que eu acho, é esse aí. Mínimo, múltiplo, comum. Mínimo, múltiplo, comum. Para entender o que é mínimo, múltiplo, comum, eu vou primeiro entender o que é mínimo, depois eu vou entender o que é múltiplo, e depois eu vou entender o que é comum. Múltiplo, a gente acabou de ver nos slides ali, quem são os múltiplos. Agora eu quero ver com vocês o que é mínimo. Todo mundo sabe o que é mínimo? Mínimo é o menor. Só isso. Mínimo é o menor. Múltiplo é aquilo que a gente viu antes. E comum é a ideia que eu falei para vocês. Ao mesmo tempo. Agora eu vou repetir. Mínimo, múltiplo, comum. A gente fala tanto MMC. MMC, 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 que os caras fazem MMC e não sabem nem o que estão fazendo. Então aqui a gente vai ver que MMC é isso. É calcular o menor, o mínimo, múltiplo, comum. O menor múltiplo ao mesmo tempo daqueles números que a gente está falando. Ó, eu quero calcular aqui o mínimo múltiplo comum de 2 e de 10. Quem é o menor múltiplo de 2 e de 10, que é comum. Primeiro eu vou mostrar quem são os múltiplos que são comuns. O 10 é comum, o 20 é comum, o 30 é comum. Teriam outros aqui que não aparecem
porque foi só até o 38, né? Mas o 40, por exemplo, é comum ao 2 e ao 10. São múltiplos comuns. O 10, o 20, o 30, o 40, são múltiplos comuns entre o 2 e o 10. Quando a gente fala em MMC, a gente está falando em mínimo. Quem é o menor múltiplo comum de 2 e de 10? Bom, é o 10 aqui, né? Porque é o menor, primeiro que ele é múltiplo dos dois, então ele é o múltiplo e é comum, e é o menor. Nem sempre vai ser o primeiro aqui, né? Dependendo dos números que tu está trabalhando, tem outros múltiplos comuns, e aí pode ter outros mínimos, obviamente, né? Ó, os múltiplos comuns, 10, 20 e 30, e o menor deles é o 10. Portanto, MMC de 2 e de 10 é 10. Tá? Claro que aqui eu estou mostrando para vocês, e talvez, gente, seja a única vez na vida de vocês que vocês, entre aspas, né, calculem o MMC assim. Ninguém vai calcular o MMC desse jeito. Eu estou mostrando isso para que vocês saibam o que é esse tal de MMC que a gente passou a vida inteira fazendo e já fez muitas vezes e vai fazer tantas outras. Mais um exemplo, MMC de 3 e de 10. Está ali, 3, 6, 9, 12 são os múltiplos de 3. Os de 10 são ali, olha os comuns, o 30, quem mais é comum? Eu nem marquei mais os outros comuns. Já fui direto no menor deles. O menor múltiplo comum entre 3 e 10 é 30. Antes de mostrar como calcular aquilo, algumas observações importantes. Um número tem infinitos múltiplos, e o zero é múltiplo de qualquer número natural. Tá, mas e por que ele não apareceu lá no começo? Porque todas as operações, todas as resoluções, tudo que a gente vai fazer para frente, não vai ser útil trabalhar com o zero, mas é uma informação importante. O zero é múltiplo de todo mundo.